Vamos lá. Tá indo. Compartilhar aqui o slide. Aqui. Então, a gente tinha parado aqui falando sobre a diferença entre o contexto da descoberta e o contexto da justificação, né? Que uma coisa é a maneira como uma descoberta científica é feita, que pode ser feita por vias irracionais, e outra coisa é a maneira como a descoberta é justificada. Essa justificativa ela tem que ser racional. Então, o fato de uma descoberta científica ter vindo por meios irracionais, como um sonho, uma viagem de ácido, alguma coisa assim, não justifica, não quer dizer que a ciência seja um projeto irracional, né? Simplesmente é o momento, né? As viagens de ácido nossas são os momentos em que a gente está mais aberto, vamos dizer assim, à criatividade. Tá? Mas isso não significa que a ciência seja um procedimento irracional e que ela precise, né, desses momentos de irracionalidade. Tá? Então, a gente tinha parado aqui e a gente continua a partir daqui. A gente vai falar agora sobre os debates sobre como evolui a ciência, né, as teorias da mudança científica, que foi um debate bastante profícuo ao longo do século XX. Tá? Então, como evolui a ciência. O primeiro deles, e o mais famoso que vai abordar essa questão, é um filósofo austríaco, né, que é o Karl Popper. Tá? A teoria dele, ele vai dizer assim, né, ele é um realista. O Popper é um realista, ou seja, ele acredita que a ciência ela fala sobre entidades que efetivamente existem no mundo, tá? E o realismo dele a gente chama de realismo convergente, ou seja, ele acredita que exista uma verdade no mundo e que a ciência vai aos poucos evoluindo para descobrir essa verdade, tá? Tem uma citação dele aqui, depois eu leio, que aí já fica mais claro, depois que eu vou explicar a teoria dele. Né? Então, por isso que a gente diz que é convergente, ou seja, aos poucos a gente vai convergindo em direção à verdade. E como é que seria esse processo de aos poucos a gente ir convergindo em direção à verdade? Ele dizia que a gente nunca pode, essa é uma dificuldade da ciência, a gente nunca pode ter absolutamente certeza na hora que a gente faz uma afirmação científica. Quando a gente estava falando, todos os seres humanos têm 2 braços. A gente pode afirmar isso? Não, porque sempre pode aparecer um ser humano que não tenha 2 braços. Ainda que todos os seres humanos que eu tenho examinado até agora tenham 2 braços, isso não significa que o próximo ser humano a aparecer na Terra vai ter 2 braços, aquilo que a gente tinha falado sobre o problema da indução. Então, o raciocínio indutivo, ele sempre corre o risco de estar errado, porque eu não tenho nenhuma garantia de que no futuro vai se repetir aquilo que eu observei no passado. O fato de todos os seres humanos terem 2 braços até agora não significa que o próximo vai ter. O fato de que o Sol nasceu todos os dias até agora não significa que o Sol vai nascer amanhã. Então, o Popper vai levantar essa crítica, do tipo, a ciência ela não pode se basear na indução, ou seja, eu nunca vou poder dizer que uma afirmação indutiva, ela é verdadeira. E isso é um perigo, né? Então, como é que a gente vai fazer ciência? Então, como é que a gente vai... qual o tipo de afirmação, então, que a gente vai poder confiar? Ele dizia, a gente nunca pode afirmar o que é verdadeiro, mas a gente pode afirmar o que é falso. Pelo menos isso a gente consegue. Então, se eu faço a afirmação de que todos os seres humanos têm 2 braços e aparece um ser humano que não tenha 2 braços, então a minha teoria já caiu por terra. Então, não é verdade que todos os seres humanos têm 2 braços. Tá? Então, é isso que o Popper vai frisar. Fala, uma afirmação, para ela ser considerada científica, eu nunca vou considerar uma afirmação que ela é científica quando ela é verdadeira, pela verdade dela. Eu vou considerar uma afirmação como científica se eu tiver meios de provar que ela é falsa. Tá?
Então, esse vai ser a maneira de avanço da ciência. Eu vou removendo aquelas crenças que foram consideradas falsas, que o mundo provou que são falsas, e vou conservando aquelas que o mundo ainda não demonstrou que são falsas. Tá? Não significa que a gente diga que elas são verdade, a gente nunca vai ter certeza da verdade dessa afirmação. Só que, por enquanto, né, ainda não há provas de que essa crença é falsa. Então, esse processo de eliminação das crenças falsas e conservação das crenças que ainda não foram consideradas falsas, o Popper chamou de Conjecturas e Refutações, que é o título de um livro dele. Tá? Então, essa é a maneira que a ciência avança. Conjecturas, ou seja, formulação de uma hipótese, é isso que significa conjectura, e refutação, que é negar uma hipótese. O nosso popular, tentativa e erro. É esse o avanço da ciência. Então, a gente vai removendo aquelas crenças que a gente considerou falsas e conservando aquelas que não foram consideradas ainda falsas. Por isso que o Popper, esse modelo do Popper, a gente chama de falseacionismo. Então, a gente vai considerar como científico uma hipótese que está aberta a ser provada falsa. Essa nomenclatura cai um pouco assim, confunde um pouco a mente da galera, porque vai falar, peraí, o cara dá uma ênfase maior ao que é falso na ciência do que uma ênfase ao que é verdadeiro? Sim, mas por bons motivos. Pensa. Seguinte, se eu não me engano, essa digressão é do Carl Sagan. Ele vai falar assim, vamos imaginar que existe, eu vou dizer para vocês que existe um dragão na minha garagem. Você que é um bom cientista vai olhar e falar, tá, como é que eu vou demonstrar se existe ou não um dragão na minha garagem? Vamos lá na garagem e vamos ver se tem o dragão. E aí eu chego lá na garagem e falo, não tem dragão nenhum aqui. Aí eu viro e falo pra você, não, mas esse dragão é invisível. Tá? Ok, né? Deve ter algum outro meio, já que esse dragão é invisível, deve ter algum outro meio de demonstrar que esse dragão tá aqui. Então ele ocupa espaço. Ele pode ser invisível, mas ele ocupa espaço, né? Dá pra sentir ele. Não, ele é impalpável. Não dá pra sentir esse dragão. Ok, então eu devo detectar a presença desse dragão pelo cheiro? Não, mas ele não tem cheiro nenhum. Então ele cospe fogo. Não, o fogo dele também é invisível. Então, mas ele faz algum barulho? Não, ele também não faz barulho. Todos os movimentos dele são friamente calculados. Ele não faz nenhum barulho. Tá. Então, aí eu te pergunto, né? Qual que é a diferença entre um dragão que é invisível, que não faz barulho, que não tem cheiro, que não ocupa espaço, que não cospe fogo, que nada, e um dragão que não existe? Então, o que é mais fácil eu pensar? Não, então é mais fácil a gente pensar que esse dragão não existe, né, do que, né, dizer que ele realmente está ali. Falando, não, mas ele existe, ele está lá. Né, já ele tem todos esses atributos, mas ele está lá. Né? Então, isso é o exemplo que o Popper dá de uma crença que não pode ser provada falsa. Porque se esse dragão, qualquer maneira que eu tenha de provar que ele não está ali ou que ele está, eu digo que ele não tem esse atributo científico, então esse dragão não está aberto à experimentação. Percebe? Não posso fazer nenhum tipo de experiência científica com esse dragão, porque eu não consigo sentir o cheiro, eu não consigo ver, eu não consigo apalpar, eu não consigo escutar, nada. Né? Então, essa é uma hipótese que não pode ser falsificada. Então, isso o Popper vai dizer, esse é o tipo de crença que o Popper vai dizer que não é científica. Porque não interessa as maneiras como eu pense de falsificar isso, né? Você dá um jeito ali de dar essa coxambrada e dizer, não, mas tem um probleminha aí que eu não consigo, a gente não vai conseguir detectar ele. Tá? Então, sempre se eu posso fazer esses remendos científicos para fazer a minha teoria dar certo com o mundo, não interessa o que aconteça no mundo, então essa teoria não é científica. Tá?
Parece um exemplo bizarro, mas existem muitos outros exemplos aqui na nossa vida cotidiana que se encaixam nisso também, tá? Horóscopo, por exemplo, tá? Das previsões de final de ano. Cara, eu não esqueço uma vez que eu vi um previsor, assim, um vidente no final de ano, assim, no programa da Ana Maria Braga, há muitos anos atrás. Ele falando assim, falou, eu vejo uma artista famosa ganhando um prêmio importante. Cara, que tipo de previsão é essa? Uma artista famosa, quem? Brasileira, estrangeira, loira, morena, bonita, feia? Né? Ganhando um prêmio importante. O quê? O Oscar? O Grammy? Nada. Tipo, se existe cerimônia do Oscar e existe Oscar para melhor atriz, é óbvio que uma artista famosa no ano que vem vai ganhar um prêmio importante. Percebe? Então, eu vou poder dizer, não, ele é um vidente ruim, porque ele não previu isso. Ele previu uma coisa que vai acontecer. Uma artista famosa vai ganhar um prêmio importante, uma mulher vai ganhar o prêmio de melhor atriz. Tá correto. Aí vai dizer, eu sou um bom vidente porque eu consegui enxergar isso. What? Né? Então, não, assim, a gente consegue pensar num monte de manobras para poder se encaixar na nossa teoria. Ou então outras afirmações super genéricas, assim. Eu lembro, eu devia ter uns 20, 22 anos. Aí uma vidente me parou na rua, assim, e falou assim, moça, esse homem que diz que te ama, você acha que ele não te ama o suficiente. E você tem uma amiga muito falsa que só quer te prejudicar. E eu, como eu já era toda cientificista, racionalista, assim, eu pensei, diz pra mim qual é a mulher nesse mundo que não acha que o seu homem não a ama o quanto ela merece. Existe uma mulher que acha que não, o meu homem, ele me ama realmente junto como eu mereço. E por acaso existe alguma mulher nesse mundo que não tem uma amiga falsa? Não! Né? Então você faz esse tipo de afirmação super genérica, assim, que serve para qualquer uma, você vai falar, nossa, é verdade, nossa, como é que você me conhece bem, né? Cara, você faz uma afirmação que vale para todo mundo. Ah, você gosta muito de viajar, né? Quem nesse mundo não gosta de viajar? Ah, seus filhos te dão muito trabalho, né? Quais filhos que não dão trabalho nesse mundo? Então, essa é uma tática muito comum dos videntes, né? Fazer essas afirmações extremamente genéricas que não dá pra você falsear, porque elas são verdade, né? É uma coisa que vale pra todo mundo. A gente vê isso nos programas de televisão também, nos programas religiosos da madrugada. Fala, você que tem problema financeiro, você que tem problema com os seus pais, você que tem problema de saúde, você que tem problema com os seus filhos, né? Você que tem problema no seu casamento, vem aqui pra nossa igreja e vamos fazer a corrente que vai dar tudo certo. Cara, me mostra uma pessoa nesse mundo que não tem problema financeiro, ou problema de saúde, ou problema no casamento, ou problema com os filhos, ou problema na profissão, nada. Mostra uma pessoa pra mim que tem essa vida perfeita, assim. Não existe. Né? Então aquilo é um discurso que serve pra todo mundo. Né? Então tudo isso pra dizer o quê? Que todos esses discursos que serve pra tudo, que não interessa o que aconteça no mundo, ele sempre vai ser verdadeiro, o Popper vai dizer que não é ciência. Porque não existe maneira de você tentar colocar isso à prova e tentar demonstrar que isso é falso. Tá? Então, ciência é só aquilo que está aberto a ser considerado falso. Isso vai fazer o Popper ganhar muitos inimigos, tá? Porque ele também vai aplicar esse mesmo raciocínio a dois sistemas de crença que são muito caros no mundo da ciência, inclusive, que é a psicanálise e o marxismo. Aí vai dizer que também os dois não são ciência. Pegando o exemplo, né? Não é com essas palavras que ele fala, mas é mais ou menos essa ideia. Depois vocês pegam aí nesse link e vocês leem o texto como ele está efetivamente dizendo. Vai mais ou menos assim a ideia. Do tipo, você imagina uma criança que está se afogando no lago, aí você está observando essa cena. Você tem duas opções. Ou você pula e salva a criança, ou você não pula e deixa a criança morrer, né? Aí, se você pular e salvar
a criança, a psicanálise explica por que você salvou, né? Se você não salvar a criança, a psicanálise também explica por que você não salvou. Ou seja, não interessa o que aconteça no mundo, né? Sempre sempre a psicanálise vai ter uma resposta. Então isso é um sistema de crenças que o Popper vai dizer que não é científico, tá? O marxismo também. O Popper vai dizer que não é ciência. Embora se fale, né, materialismo dialético é científico, o Popper vai dizer que não. Fala, por quê? O que o marxismo diz? Que o proletariado um dia vai tomar consciência da sua condição de explorado e vai fazer a revolução para produzir a ditadura do proletariado. Aí tá bom. Aí isso não ocorre na história. O que um marxista vai te responder? Falando, não, mas sabe por quê? É porque a gente tinha o proletariado, ele perdeu a sua consciência de classe, né? Então a gente está vivendo um período de alienação muito grande, então a gente não tem como fazer o proletariado se unir, né? A gente teve uma divisão do proletariado, surgiu a classe média e fez a ideologia do proletariado se dispersar, né? Então sempre a gente vai conseguir pensar numa manobra assim para salvar a teoria marxista. Tá? Então ele vai dizer isso. Também não é ciência. Se não interessa o que aconteça no mundo, né? A teoria sempre se mantém a mesma, então ela não fala do mundo. Pode estar falando de outro mundo, né? De um mundo ideal e tal, mas neste mundo as coisas são mutáveis. Neste mundo as coisas têm que estar abertas à experimentação. Então, se não está aberto à experimentação, então não é ciência, de acordo com o critério do Popper, tá? Então, como ele diz aqui, eu posso, portanto, admitir alegremente que falsificacionistas como eu preferem uma tentativa de resolver um problema interessante por uma conjectura audaciosa, mesmo e especialmente se ela logo se revela falsa, alguma récita da sequência de truísmos irrelevantes. Preferimos isso porque acreditamos que essa é a maneira pela qual podemos aprender com nossos erros, e porque ao descobrirmos que nossa conjectura era falsa, podemos ter aprendido muito sobre a verdade e teremos chegado mais perto dela. Então a gente vê que o Popper é realmente um realista, né, um realista convergente, ou seja, ele acredita que existe uma verdade e que a gente vai, aos poucos, se aproximando dela através desse movimento dentro da ciência, né, de eliminar as crenças falsas e conservar as crenças que ainda não foram demonstradas falsas, mas que estão abertas, né? A gente tem essa possibilidade, tá? E uma coisa interessante que ele fala aí, né, que é uma coisa que eu recomendo sempre muito para os alunos, né, é que ele prefere conjecturas audaciosas, mesmo que elas se provem falsas, do que ficar uma série de truísmos irrelevantes, ou seja, você ficar sempre chovendo no molhado. Que é uma coisa que eu vejo muito no mundo científico, assim, dos estudantes, que eu recomendo que vocês fujam. Né, do tipo, procurem fazer vocês estão entrando no curso agora, né, mas vocês vão ter que fazer os trabalhos de conclusão de curso de vocês. Então a ideia seria que vocês arriscassem mais, é a sugestão que eu faço, arriscassem mais dentro da ciência, ousassem mais, né? Em vez de fazer um trabalhinho seguro, assim, do que tipo, só repetindo o que todo mundo já falou, né? Ousem mais, né? Tragam uma contribuição, tragam uma originalidade de pensamento à ciência, que é isso que está faltando. Ainda que esteja errado, ainda que o seu pensamento esteja errado, mas arrisque, né? Tenta pensar alguma coisa diferente, ao invés de ficar só repetindo o que todo mundo já falou. É isso que o Popper vai admirar. Né? Gente que arrisca, mesmo que corra o risco de estar falso, né? Do que ficar só repetindo o que todo mundo já falou. Tá? Alguns problemas com relação à teoria do Popper. Basicamente é o critério do que a gente utiliza para falsificar uma teoria. Que no fundo, o que a gente vai utilizar para falsificar uma teoria? É a observação. Só que, lembrando, a gente já tinha falado, toda observação depende de uma teoria. Então, até que ponto, né? Toda observação já tem uma teoria por trás. Então, até que ponto, na hora que eu olho e faço uma observação e vejo, não foi detectado esse fenômeno que
você está falando, né? Até que ponto você está realmente falsificando a teoria ou você está dependendo de outra teoria, né, que não conseguiu captar a novidade daquela teoria nova, tá? Outra questão importante é com relação à própria possibilidade da nossa observação estar falha. Eu olho e falo assim, não foi detectado esse fenômeno, portanto ele não existe. Eu posso, por exemplo, falar, se existe vida em Plutão ou não, né? Vou investigar e falar, como é que eu faria para saber se existe vida em Plutão? Vamos mandar uma sonda para lá e investigar, ver se tem alguma forma de vida. Aí eu chego lá, cato as rochas lá em Plutão e falo, não tem nenhuma forma de vida. Ok, daqui a 100 anos, a gente manda outra sonda para lá e fala, não tem, verdade, tem sim, é que a nossa tecnologia da época lá atrás não permitia que a gente detectasse uma forma de vida, mas hoje a gente consegue. Então existe essa possibilidade de uma observação ser falha, da gente ter essa limitação tecnológica, né? Então até que ponto a gente pode efetivamente dizer que uma teoria ela é falsa por conta de realmente ser falsa, ou de ser uma limitação da nossa tecnologia, uma limitação da nossa visão, uma limitação da nossa crença de mundo, uma limitação das teorias que a gente tem até agora, né? Mas a principal crítica que a gente faz à hipótese do Popper é que efetivamente, né, a ciência ela não progride da forma como ele descreveu, pelo menos não ipsis literis, tá? Por quê? Se você for observar a história da ciência, existem grandes acontecimentos que, mesmo com a realidade desmentindo a teoria, a gente fica com a teoria e recusa a realidade. Sim, parece bizarro, mas isso já aconteceu. E quer saber? Os caras estavam certos. Então, pro Popper é assim, tipo, se a teoria tá em confronto com a realidade, você desmente a teoria, né? Joga fora a teoria e fica com a realidade. Não. Houve vezes em que a gente ficou com a teoria e desprezou a realidade. O grande exemplo disso foi a descoberta do planeta Netuno, que foi da seguinte forma. Conhecia-se o planeta Urano, tá bom. Aí detectaram ali em Urano uma perturbação gravitacional, assim, do movimento dele. Era para ele estar de acordo com a mecânica newtoniana. Era para ele estar nessa posição agora, nessa época do ano, mas não tá. Ele tá um pouquinho deslocado ali, né? Aí você vai olhar e falar, tipo, se o planeta não está na posição em que a teoria de Newton tá prevendo, então isso significa que a teoria do Newton tá errada, correto? Pelo critério do Popper, né? Se o que a gente observa na realidade não tá de acordo com a teoria, então a teoria tá errada. A galera virou e falou, não, a realidade é que tá errada e não a teoria. Porque a teoria ela já tinha se mostrado tão profícua, tão fértil, assim, falando, não é possível que exista um erro na teoria do Newton. Tem que ter algum erro na realidade, nas nossas medições. O quê? Sim, é isso que tá errado. Deve ter ali um outro planeta com tal tamanho e a tal distância, é esse outro planeta ou outro corpo, sei lá, alguma coisa assim, que está provocando essa perturbação aí na trajetória de Urano. E realmente conseguiram calcular muito aproximadamente bem, né, a que distância esse corpo estaria de Urano e qual o tamanho que ele teria que ter para conseguir estar atrapalhando a órbita de Urano. E aí foi só uma questão de tempo até a gente ter telescópios mais potentes para conseguir detectar esse novo planeta que era Netuno. Então se observa, né? Historicamente, foi o que o Popper previu? Falou, não. O povo recusou a realidade e ficou com a teoria. Né? Recusou, falou, não, tem alguma coisa ali no mundo que a gente não está enxergando, mas a mecânica newtoniana está correta. Muito louco isso. Então, quando a gente observa a história da ciência, ela nem sempre ela cai nesse modelo do Popper. Tá? A gente consegue ter tanta fé em algumas teorias que a gente prefere acreditar que a nossa observação da realidade é que está falha e não a teoria. Tá?
Um outro exemplo que a gente tem também, que a gente vai ver na nossa última aula, isso, é a questão do avanço do periélio de Mercúrio. Com Mercúrio também acontece a mesma coisa. Que ele vai mudando de posição a cada século, mais ou menos, né? Mas se você tiver um instrumento bem preciso, ano a ano você consegue detectar essa mudança de posição aí do periélio de Mercúrio. Isso permaneceu inexplicado, essa mudança de posição, que já foi detectada muito antes, mas permaneceu inexplicado até o século XX. Tá? Quem vai conseguir explicar essa mudança vai ser só o Einstein. Então, dentro da mecânica newtoniana, essa trajetória de Mercúrio não tem explicação. Né? Só dentro da mecânica da relativística, né? da teoria da relatividade do Einstein, que isso vai ter explicação. Isso fez com que a gente largasse a mecânica newtoniana, já que a mecânica newtoniana não conseguia explicar esse fenômeno? Também não. Né? A gente largou a mecânica newtoniana depois da teoria do Einstein? Não. Né? A ideia de que a teoria do Einstein ela é válida para o espaço sideral, assim, para campos gravitacionais muito extremos, mas dentro do nosso campo gravitacional, aqui do nosso mundinho, sim, a mecânica newtoniana ela ainda é bastante válida, tá? Então, a gente não largou ela, tá? Mesmo existindo uma teoria superior a ela para falar sobre o espaço, sobre a velocidade dos corpos, né? Mesmo assim a gente conservou a mecânica newtoniana quando a gente está falando dos processos aqui da Terra, tá? Então, o que a gente observa na história da ciência, a gente vê que nem tanto assim, né? O modelo de evolução da ciência não é tanto quanto o Popper diz, tá? E aí surge um rival do Popper, que é um norte-americano chamado Thomas Kuhn, tá? O Thomas Kuhn, o principal livro dele é chamado, se eu não me engano, em 62, que ele publica, que chama A Estrutura das Revoluções Científicas. Cara, se você pegar esses dois livros, tipo Conjecturas e Refutações, ou qualquer outro livro do Popper, e A Estrutura das Revoluções Científicas do Kuhn, você já vai entender na hora por que o Kuhn era muito mais popular do que o Popper. Primeiro que os livros do Kuhn são muito mais curtos do que os livros do Popper. O Popper só escreve calhamaço, então isso dificulta bastante pra gente a nossa leitura, né? Outra questão também é que o Popper, tipo, ele é bem antimodesto, assim, tipo, ele se acha, assim, você pegando o tom, assim, do escrito dele, ele realmente parece que ele tá resolvendo todos os problemas da ciência, assim, né? A gente não gosta de gente arrogante, né? Então a galera, tipo, gostou muito mais do Kuhn, é só por esses motivos, mas tem outros, né? Que faz a galera ter o Kuhn muito mais popular do que o Popper, tá? Então qual é o modelo do Kuhn? O Kuhn, em linhas gerais, ele vai dizer que a ciência não evolui aos poucos, como dizia o Popper, né? A gente vai refutando algumas teorias e vai conservando outras. Para o Kuhn, é mais ou menos tudo ou nada. A ciência evolui de uma vez. Ela evolui em bloco. Tá? Como assim? Ele vai dizer que era uma vez o que a gente chama de ciência normal, né? A ciência para o Kuhn tem vários estágios. Uma coisa que a gente chama de ciência normal, ou seja, tá todo mundo lá feliz e contente nos seus laboratórios, executando as suas experiências e tal. As experiências dão de acordo com o resultado previsto na teoria, beleza. Só que sempre chega uma hora que a experiência vai dar um resultado inesperado, de acordo com a teoria. A gente tem algumas saídas para isso. O experimento tá falho, o reagente tá vencido, a gente sempre vai conseguir pensar em alguma coisa para explicar por que o experimento não deu certo, né? Só que sempre vai acontecer momentos históricos em que vai se avolumar muito, vai realmente começar a acontecer muitos experimentos que não estão dando certo, que não estão de acordo com o que a nossa teoria prevê. E aí a gente fala, não, tem alguma coisa errada com a nossa teoria, já que ela não está mais conseguindo explicar todos esses fenômenos que a gente está observando assim. Aí o Kuhn vai dizer que esse é um período de crise dentro da ciência, que a gente fica, peraí, essa nossa teoria tá errada, mas a gente não tem nada melhor para colocar no lugar, né? O que a gente faz, né? Começa a ter intensos debates, qual é a teoria verdadeira, qual que é falsa, começa a surgir uma outra teoria e a gente tenta ela e não dá certo, e vem uma outra teoria e não dá certo, né? O que a gente faz, né?
Até que finalmente aparece uma teoria que finalmente vai se encaixar e conseguir explicar todos esses fenômenos bizarros que a gente não estava conseguindo explicar. Isso é o que a gente chama de revolução científica. Então, uma teoria completamente incompatível com a anterior, que é toda uma visão de mundo que cai por terra, e a gente vai adotar essa nova teoria e vamos passar para uma nova ciência normal, ou seja, vamos passar a trabalhar em cima desse novo modelo de ciência. Tá? Esse processo é realmente revolucionário para o Kuhn, porque ele diz que não é só uma teoria que está mudando, é toda uma visão de mundo que muda junto. Tá? Porque junto com uma teoria nunca muda somente os pressupostos científicos, muda também os nossos valores em relação ao mundo, muda o método da ciência, tanto que o Kuhn não usa o termo teoria para falar disso na ciência, ele usa o termo paradigma. Isso é uma palavra é a palavra central, né, o conceito central dentro da obra do Kuhn é o conceito de paradigma, que ele dá uma definição muito imprecisa de paradigma, mas a gente pode dizer assim em linhas gerais que significa a visão de mundo, ou seja, não é só uma teoria, é toda uma maneira de enxergar o mundo a partir dessa teoria. Tá? O grande exemplo que o Kuhn vai trabalhar vai ser a transição do geocentrismo para o heliocentrismo. Tá? De novo, né, veja que sempre é a astronomia que vai estar governando aí a evolução da ciência. Então, quando você trabalhava sobre um modelo geocêntrico, o que você tem? A Terra como o centro do universo não é simplesmente uma questão de posição dos planetas. É também uma questão da posição do homem perante o universo. E até de Deus perante o homem. Tá? Na hora que você tira a Terra do centro e você coloca o Sol, e vai dizer que a Terra é só mais um planeta, você, destronou completamente o homem dessa posição de centro do universo. Percebe? Então não é só uma questão de quem é que está no meio do sistema solar, se é a Terra ou se é o Sol. Não é só uma questão geométrica de posição que está em jogo aí. É uma questão também, né, da posição que nós, seres humanos, ocupamos no universo. Se nós somos realmente essas criaturas super importantes ou se nós somos só mais uma criatura dentro do universo. Então é toda uma visão de mundo que colapsa na hora que colapsa o geocentrismo. Percebem isso? Tá? Então por isso que o Kuhn vai dizer que a mudança científica ela tem esse caráter revolucionário, porque ela muda toda uma visão de mundo que se tem numa época. Tá? Esse processo é tão revolucionário que ele vai dizer que dois paradigmas rivais eles são incomensuráveis. Ou seja, o que significa isso? Que os termos que um usa não podem ser utilizados pelo outro, eles são completamente incompatíveis entre si. O Kuhn diz assim, aquilo que num paradigma aparecia como um pato, no outro paradigma vai aparecer como um coelho. Bem naquele esquema das ilusões de ótica que a gente tem, do tipo... Todo mundo já deve ter visto alguma figura de ilusão de ótica, assim, que você tá vendo uma coisa, aí você olha para um ponto da figura, você consegue enxergar uma outra imagem, e você nunca mais vai conseguir enxergar aquela imagem antiga. Então é a mesma coisa, o mesmo processo psicológico que se passa com a mudança de paradigma. Né? Você não consegue mais conversar, né, com o proponente do paradigma anterior. Ou seja, quando um geocentrista vai conversar com um heliocentrista, não há uma possibilidade de acordo entre eles. A gente não vai conseguir chegar a um meio termo, uma teoria que agrade os dois. Ou é uma ou é outra. Não tem possibilidade de compatibilidade entre eles. Tá? Então é isso que o Popper vai dizer, que os paradigmas eles são incomensuráveis. Então por isso que ele vai dizer que a ciência evolui em bloco. Né? Toda mudança científica ela se dá de uma vez, ela não se dá aos poucos, como dizia o Popper. Né? Outra coisa interessante também que aparece na obra do Kuhn é que ele dá uma importância bastante grande aos fatores históricos e aos fatores sociais na mudança científica. Como assim? De fatores que são ditos irracionais, assim, nessas eventualidades históricas que vão fazer com que a gente aceite um paradigma ou não. Tá? A aceitação de um paradigma, ela nunca está exatamente de acordo com a validade dele.
tá? Depende muito do contexto histórico que você está vivendo. Ele dá o exemplo do Aristarco. Aristarco foi um filósofo da Grécia Antiga que no século 3 a.C., é isso mesmo? 3 a.C., ele já dizia que o Sol é que era o centro do universo e não a Terra. 3 a.C. Aí você fala, por que ninguém deu ouvidos a esse cara? Se ele estava certo. Né? Porque na época que ele propôs isso, o heliocentrismo não resolvia nenhum problema do geocentrismo. Tipo, o modelo geocêntrico era tão perfeito naquela época, não apareciam problemas. Não tinha defeitos aquela teoria do geocentrismo na época. Então não tinha por que trocar. Mas se uma teoria não apresenta problemas, não tem por que você trocar. Foi só no momento em que o geocentrismo começou a apresentar problemas, isso a gente vai ver na nossa próxima aula, que aí a gente sentiu a necessidade de trocar a teoria. Então é isso que o Kuhn coloca. Muitas vezes a mudança científica ela vai depender do contexto histórico que você está vivendo. Se a teoria que você está propondo ela não tem nenhuma qualidade superior à teoria vigente, ainda que ela esteja correta, ela não vai frutificar. Ela precisa realmente, né, trazer algo novo. Mas tem também a questão dos fatores sociais, do tipo, qual é o contexto político que você está vivendo, quais são as personalidades históricas que você tem, um cientista que vai propor uma mudança científica, quais foram as leituras que ele fez, com quais cientistas ele teve contato, como é que foi a história de vida dele, como é que foi a formação científica dele, tá? Então ele vai colocar bastante ênfase sobre esses fatores, né? Colocar muito a ciência como um processo histórico, que é uma coisa que o Popper também não faz, né? De demonstrar o quanto que a ciência ela está imbuída no mundo que é humano, né? Que está sujeito a intervenções econômicas, políticas, sociais, culturais, religiosas, whatever. Tá? Isso vai fazer o Kuhn passar o resto da vida, né, tentando consertar essa parte da obra dele. Porque vai todo mundo, o resto da vida, dizer que ele transformou a mudança científica num processo não racional. Do tipo, você quer dizer que o critério que vai fazer a gente definir qual paradigma que a gente vai adotar, no fundo, não é um critério científico, é um critério do que é adequado para aquela época, politicamente, economicamente, socialmente? Sim. No fundo, se você for ler a obra do Kuhn, você vai chegar a essa conclusão. Né? De que o que importa realmente para a mudança científica não é nem tanto a ciência hardcore mesmo, e sim o contexto todo político, histórico, social, econômico que tá acontecendo ali. Né? Ele vai passar o resto da vida dizendo, não é bem assim, né? Ou a questão racional importa e tal, mas tipo, na obra dele, original, não é bem isso que está dito, né? A conclusão que você chega é que sim, realmente a gente tem que, né, considerar a mudança científica como um processo não racional. Tanto que o Kuhn usa até a metáfora de que a mudança científica ela é quase uma conversão religiosa. No sentido realmente religioso do termo mesmo. Né? Do tipo, você tá ali naquela confusão mental e pum, de repente você vê a luz, você vê Deus. Né? E você decide adotar uma nova vida. Então, mesma coisa, o Kuhn vai dizer que vai ser a mudança científica. Você tá ali, todo aquele vucu-vucu de teorias rivais, e você, pum, de repente você adere ao novo paradigma e você não consegue mais pensar em outra coisa. Então, o Kuhn utiliza isso, é uma experiência de conversão mesmo. Então, tipo, como que você vai dizer, né, que a mudança científica ela não é um processo racional? Para o Kuhn, realmente, não. Né? Ele vai realmente colocar uma ênfase bastante grande a esses fatores externos da ciência durante o processo de evolução da ciência. Tá? Então, no fundo, para o Kuhn, a mudança científica, a adesão a uma nova teoria, não é um processo racional. Né? É um processo que vai muito mais da cabeça de cada um. Tá? Depois do Kuhn, vem um cara chamado Paul Feyerabend, que aí esse sim resolveu avacalhar com tudo. Tá?
A obra do Feyerabend, ela vai ser extremamente crítica a todo modelo de racionalidade vigente. Tá? Aquilo que o Kuhn dizia que existem elementos de irracionalidade na mudança científica, o Feyerabend ele vai levar ao extremo. Né? Ele vai colocar como se tudo na ciência fosse irracional. Ele critica muito, ele levanta muitas críticas a tudo que a todo esse endeusamento que a gente faz da ciência. Então, tudo isso que a gente viu até agora, o problema da observação teórico-dependente, o problema da indução e tal, dois observadores nunca veem a mesma coisa, né? Isso tudo são problemas que o Feyerabend levanta, né? Só que ele coloca isso num grau extremo. Ele vai dizer que a ciência, para ela evoluir, ela só consegue evoluir quando ela procede de forma irracional. Que todos os homens que fizeram progresso na ciência, eles contrariaram as regras científicas. Então, o que a gente faz em ciência é um processo completamente irracional, de acordo com o Feyerabend. Tá? Então, ele vai dizer que da ciência, o que realmente determina a ciência é efetivamente o contexto político, o contexto histórico, o contexto econômico. Então, não é incomum que um cientista trapaceie, que ele falsifique os seus dados, né? Tudo para conseguir, né, convencer outros cientistas a aderir à sua teoria. Tá? Então, essa é a grande ênfase da obra do Feyerabend, de realmente colocar que a mudança científica é um processo irracional, porque todos os homens que avançaram na ciência, eles foram contra o sistema vigente. Né? Todos esses grandes avanços, né? Incomensurável é o que não se pode medir. Não é, para o Kuhn, não tem esse significado a palavra. Incomensurável para o Kuhn significa que não pode ser comparado um com o outro. Né? Os paradigmas não conseguem conversar entre si. Tá? Então, você pensar quando você está vivendo o geocentrismo e você propõe o heliocentrismo, era uma questão não só de você tirar a Terra do centro, é uma questão também de você comprar briga com a igreja, por exemplo. Tá? Então, ele vai dizer que todos os avanços científicos só foram feitos por esses homens que ousaram, né, transgredir, né, e produzir uma ciência que era contra a racionalidade daquele momento. Tá? Outra coisa importante que a gente observa no modelo do Feyerabend é que ele não faz distinção entre os diferentes campos do saber humano. Tá? Ele diz que não existe maneira da gente demonstrar que a ciência ela seja superior a outras formas de conhecimento. Né? Tanto que o nome do livro dele chama-se Contra o Método. E a teoria dele a gente chama de anarquismo do método, justamente porque ele diz que na ciência não pode ter regra. Né? Na ciência, vale tudo. Vale até dançar homem com homem, mulher com mulher. Vale tudo. Tá? Por quê? Porque se não for assim, a gente não avança. Né? Já que ele coloca, né, o papel do avanço assim com esses homens que realmente transgrediram todas as regras. E todas essas mudanças científicas, elas não se dão de forma racional, né? Elas sempre vão se dar por fatores irracionais. E eu vou ler essa citação aqui que você vai ficar mais claro essa ideia. Ele diz assim: tendo terminado a sua reconstrução da ciência moderna, ele, Lakatos, que era um colega dele, a dirige contra outros campos como se já houvesse sido estabelecido que a ciência moderna é superior à mágica ou à ciência aristotélica e que não possui resultados ilusórios. Não há, contudo, sequer uma sobra desse tipo de argumento. Reconstruções racionais tomam como dado a sabedoria científica básica. Elas não demonstram que isso é melhor do que a sabedoria básica dos bruxos e das feiticeiras. Ou seja, todos os epistemólogos que vieram até agora nunca conseguiram provar que a ciência é melhor do que a bruxaria. Então, a princípio, não dá pra gente julgar isso.
Não dá pra gente bater o martelo e dizer que sim, a ciência é superior à bruxaria pro Feyerabend. Aí você olha e fala, cara, o que a gente tá fazendo aqui então, né? Encerra a aula e vamos embora pra casa. Já que a ciência é a mesma coisa que a bruxaria, e tanto faz, e não importa todo o avanço que a gente teve até agora, se a gente consegue ter resultados tão bons quanto ou superiores com a bruxaria, então podemos largar a ciência. Né? Mas essa é a ideia do Feyerabend. Né? Que nunca ninguém conseguiu demonstrar que a ciência é um campo de saber superior. A gente sempre se impôs, né? A ciência sempre se impôs sobre outros saberes. Né? Ela nunca conseguiu demonstrar a sua superioridade. Então, dessa forma, né, isso mostra o quanto que a ciência é autoritária, né? Que ela sempre se impôs sobre outros saberes sem nunca demonstrar efetivamente a sua superioridade. Tá? Ok. Então, esse é o Feyerabend. E aí, por último, um epistemólogo que eu gosto bastante, que ele vai conseguir, eu acredito que ele consiga resolver todas essas questões que foram discutidas ao longo do século XX dentro da epistemologia, é um norte-americano chamado Larry Laudan. Tá? Que ele vai puxar um pouco mais a ideia pro Popper, assim, ele vai ser bastante crítico a Kuhn e Feyerabend, tá? Puxando um pouquinho mais, tentando recuperar um pouquinho das qualidades da obra do Popper, tá? Então, o que ele diz, né, qual é a crítica que ele levanta a Kuhn e a Feyerabend? Ele vai dizer que sim, é inegável que existem momentos de irracionalidade dentro da ciência. É inegável que houve cientistas que se impuseram pela força, que falsificaram os seus experimentos para poder ganhar fama, para poder fazer avançar a ciência. É inegável que houve momentos históricos em que a gente aderiu a uma teoria mais pelo contexto histórico, econômico, político, do que pela validade da teoria. Então, sim, ninguém é louco de dizer que a evolução da ciência não contenha elementos de irracionalidade. Isso historicamente aconteceu. A ciência é um empreendimento humano. E nós, como humanos, nós estamos sujeitos a progressos irracionais. Né? Então não dá pra gente negar, né, que a evolução da ciência ela tenha elementos de irracionalidade. Mas daí a você dizer que a evolução da ciência é um processo irracional, ou mais ainda, como faz o Feyerabend, dizer que a ciência precisa, né, desses momentos de irracionalidade para evoluir, isso é um erro muito grande. O que o Laudan vai dizer. Tá? Seria o equivalente, como diz o Laudan, a você dizer que, já que alguns pacientes que sofrem de câncer, eles sofrem uma remissão do tumor espontaneamente, sem tratamento, a gente sabe que isso existe. Né? Tem gente que não faz nada e o tumor desaparece. Né? Então, já que isso existe, então eu vou recomendar para todos os pacientes de câncer que não façam tratamento. Já que pode acontecer, né, de você não precisa passar por todas as consequências dos efeitos colaterais do tratamento para poder se curar, porque já que existe essa chance de você se curar. Ninguém é louco de aderir a uma ideia dessa. Então, do fato de que existem pontos de irracionalidade na mudança científica, não significa que toda a evolução da ciência seja um processo irracional. Tá? A evolução da ciência vai ser um processo, em grande medida, racional. Há momentos em que a gente erra? Sim, há momentos. Há momentos em que uma teoria ruim, né, ela prevalece porque ela favorece um grupo econômico, alguma coisa assim? Sim, isso acontece, historicamente. Mas o Laudan vai dizer, no final das contas, ali lá na frente, a verdade prevalecerá. Lá no final das contas, um dia a gente vai descobrir que a gente estava errado em aderir a esse sistema de ciência. Um dia a gente vai, né, esquecer esse passado e vai fazer uma ciência mais racional. Então, no final das contas, sempre vai ser a verdade científica, a verdade racional que vai prevalecer. Muito embora num determinado contexto, numa determinada época, a gente possa estar procedendo irracionalmente, mas lá na frente, um dia a gente vai olhar para trás e falar, não, a gente estava errado. Né?
a gente está fazendo uma ciência melhor agora. Outra coisa importante também, que ele vai fazer uma crítica ao Kuhn, é contra essa noção do Kuhn de que a ciência evolui em bloco, do tipo, toda evolução científica ela vai de uma vez, a mudança de paradigma ela dá de uma vez. Então, a gente estava trabalhando sobre um modelo geocêntrico e, de repente, a gente pula para o modelo heliocêntrico. Ele vai falar, cara, não é assim, de repente, a mudança. Até que ponto a gente, olhando para trás na ciência, a gente acha que a mudança científica ela foi repentina, porque nós estamos olhando para trás retrospectivamente. Olhando para trás retrospectivamente é ótimo, né? Mas enfim. Porque pensa, para você fazer essa transição, né, do geocentrismo para o heliocentrismo, para a gente efetivamente adotar o paradigma heliocentrista, cara, historicamente isso foram quase 300 anos. Sabe, será que 300 anos de debate na ciência, você pode chamar isso de uma mudança repentina? Né? Outra coisa é você colocar esse excessivo papel assim, sobre a genialidade dos cientistas. Fala, cara, até que ponto realmente a ciência ela é obra desses homens geniais e você tá esquecendo daquele monte de estagiário, daquele monte de funcionáriozinho de laboratório que a história relegou a segundo plano, que se tornaram anônimos, que a gente não conheceu e que foram super importantes para a ciência. Mas a gente acha que não, que a evolução científica foi feita por um cara só que foi importante. Será que a gente pode realmente desprezar todo o trabalho da equipe dele, que trabalhou com ele, que ajudou na construção dessa hipótese? Né? Não. Tá? Então, a gestação de uma hipótese, o parto de uma hipótese, ele sempre é precedido por uma longa gestação. Nenhuma hipótese científica vem do nada, assim, veio uma iluminação na cabeça de um cientista e, de repente, a partir dali, toda a comunidade científica aderiu ao novo paradigma. Não, cara, isso se dá através de muito debate, muita brigaiada, muita porrada, né? Muita gente anônima trabalhando, então não é uma evolução em bloco. Então a gente acha que é em bloco porque a gente está olhando para trás, a gente está olhando depois da história ter toda concluída. Mas se a gente estivesse vivendo aquele momento histórico, a gente ia ver que não foi de uma vez a mudança científica. Tá? Ela foi, né, um processo muito longo, um processo muito dolorido dentro da ciência. E uma outra crítica que o Laudan vai levantar é com relação a essa noção da superioridade da ciência. Ele vai defender que sim, a ciência é superior a outros campos do saber, sob que critério? Né? A gente tem que dizer, primeiro, para que a ciência serve, para a gente dizer se ela está cumprindo aquilo a que ela se presta. Então, o Laudan vai colocar um critério, né, do que é científico. Ele vai dizer assim, a ciência serve para resolver problemas humanos. Tá? Sejam esses problemas empíricos da ciência, sejam problemas conceituais dentro da ciência, sejam problemas práticos para o ser humano. Então, a ciência é um empreendimento humano que serve para resolver os nossos problemas, sejam teóricos, sejam práticos. Se ela conseguir fazer isso melhor do que outros campos de saber, então isso é uma prova de que ela é melhor do que esses outros campos do saber. Então vamos olhar para a história e ver quais foram os progressos que foram feitos por diferentes campos de saber que também se propõem a resolver problemas e a ciência. Porque vamos pensar, a bruxaria também se propõe a resolver problemas humanos, correto? É a mesma proposta da ciência. Se você olhar para trás, quem foi que resolveu mais problemas humanos ao longo da história? Quem foi que inventou o avião? Quem foi que inventou vacina? Quem foi que foi à Lua? Quem foi que fez comunicação via satélite? Quem foi que conseguiu produzir alimento para vários bilhões de seres humanos? Não foi a bruxaria. Foi a ciência. Tá? Então, aí que vai residir a superioridade da ciência em comparação com outros campos do saber humano. Naquilo a que ela se propõe, ela foi sim, né, superior a outros campos do saber. Tivemos momentos de regressão? Tivemos. Bomba atômica não foi um momento de progresso dentro da ciência. Tá?
Então, sim, a ciência ela falhou muitas vezes, ela se desviou do que seria a sua finalidade de resolver problemas humanos, sim, né? Mas aquilo que o Laudan sempre coloca, fala, no final a verdade prevalecerá, né? Se você for observar, não existe nenhum outro campo do saber humano que consiga resolver mais os problemas humanos e para muito mais gente do que a ciência. Então, por esse critério, a gente vai considerar a ciência como um campo de saber superior em relação aos outros campos, em relação à religião, em relação a bruxarias e outros tipos de crenças que a gente conseguir imaginar. Por isso que o modelo do Laudan a gente chama de pragmatismo, ou seja, a função da ciência ela vai ser resolver os problemas práticos, ou seja, observa na prática. O valor da ciência não está na sua teoria, o valor da ciência está na sua prática. Observa na prática o que a ciência fez em relação ao mundo. Tá? É aí que reside o valor dela. Então, nesse sentido, a gente não pode dizer que todos os campos do saber se igualam, todos os campos do saber têm o mesmo valor. Não, a ciência é um campo de saber superior. Professora, mas não pode eventualmente aparecer um momento histórico em que a bruxaria consiga superar a ciência? Pode. Por que não? É possível. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai largar a ciência e ir atrás da bruxaria? Sim. Por que não? Se a bruxaria se revelar mais eficiente do que a ciência, podemos. Acho válido. Enquanto ela não conseguir fazer isso, continuamos com a ciência. Mas se algum dia a bruxaria for melhor do que a ciência, vamos atrás dela. Por que não? Né? Já que o objetivo é resolver problemas práticos. Né? Isso poderia dar um livro, né? Em ter vários livros da gente discutindo aqui, mas é interessante essa ideia, né? Do tipo, vamos ao que interessa. Né? Vamos realmente ver o que efetivamente é melhor pro ser humano. É muito pouco provável. Eu considero realmente muito pouco provável que a bruxaria algum dia consiga produzir todo esse progresso material que a ciência nos proveu. Mas não está excluída, né? Essa hipótese. Por enquanto, continuamos com a ciência. Aqui uma citaçãozinha do Laudan, mostrando que é essa ideia. Eu gosto dessa citação que ele faz esse bom humor, assim. Ele diz assim: o deslocamento da ideia de que o que importa são os fatos e a evidência para a ideia de que tudo se resolve em interesses subjetivos e perspectivas é, perdendo apenas para as campanhas políticas norte-americanas, a mais perniciosa e proeminente manifestação do anti-intelectualismo do nosso tempo. Então dizer que o que importa não são os fatos, o que importa não são a evidência, o que importa dentro da ciência são os interesses subjetivos, é uma manifestação de anti-intelectualismo tremenda, perdendo apenas para as campanhas políticas norte-americanas, porque essas sim são campeãs, né? Essas sim são as mais irracionais. Mas é uma chamada de atenção para isso, do tipo, o que importa na ciência são os fatos, o que importa na ciência é a evidência. Tá? Pode existir interesses por trás da ciência? Sim. Né? Mas no final das contas, o que vai prevalecer na ciência vai ser aquilo que é racional. Tá? Mais cedo ou mais tarde, o racional vai prevalecer. Tá? Ok, até aqui? Eu adicionei um pouquinho, uma discussãozinha interessante, só algumas palavras, para a gente pensar no momento histórico que a gente está vivendo, que a gente tem essa sensação terrível, assim, do tipo, que não dá mais para discutir com as pessoas, todo mundo tá com essa sensação, que não dá mais para discutir com as pessoas porque as pessoas só acreditam naquilo que elas querem acreditar. Não interessa quantas evidências eu mostre, a pessoa ela vai ficar sempre ali presa nas crenças dela. E tá insuportável, a gente tá vivendo um mundo insuportável em que a gente não consegue mais debater. E aí eu coloco em xeque essa noção do tipo, será que isso realmente é um processo novo dentro da história? Tá? Porque como a gente tinha visto na aula passada, quando eu mostrei a carta sinótica para vocês, alguns de vocês falaram, isso daí são curvas de nível.
Por quê? Aí eu coloquei a questão. Aquilo que a gente enxerga no mundo não é necessariamente aquilo que está no mundo. A gente não enxerga, a nossa mente não enxerga aquilo que está no mundo. A nossa mente enxerga aquilo que ela foi ensinada a ver no mundo. Então, se você não sabe o que é uma linha isobárica, mas você sabe o que é uma curva de nível, você vai ver uma linha isobárica e vai falar, isso daí é uma curva de nível. Porque é o que o seu cérebro te ensinou a ver. Existe algo intrinsecamente errado nessa conduta? Não. Isso não é errado em si. Tá? É a maneira como a nossa mente enxerga o mundo. Tá? A gente nunca interpreta somente uma imagem. A gente não tem como interpretar uma imagem sem um conhecimento pregresso. A gente sempre está interpretando o mundo a partir daquilo que a gente já conhece. Tá? E isso, cara, nunca vai mudar. Isso é uma constituição do cérebro humano. Ele projeta no mundo as expectativas dele. Tá? Isso pode ser controlado por meio da educação e tal, né? Mas a essência desse processo nunca vai mudar. Por isso que eu falei, ó, vamos ter um pouco mais de paciência com o nosso colega na hora de debater. Porque, tipo, realmente, né? Você fala, tô mostrando aqui pra você e você não tá enxergando? Sim, ele não tá enxergando. Ele não foi ensinado para isso. A gente precisa de um longo trabalho de ensino, de educação, para fazer a pessoa enxergar aquele fato de uma outra maneira. Não é simplesmente mostrando a evidência, mostrando alguma coisa no mundo que a pessoa vai mudar de ideia logo. A gente não muda de ideia facilmente. Tá? Existe uma teoria dentro da psicologia que a gente chama de teoria da dissonância cognitiva. Né? E aí tem todo mundo aqui, só para vocês saberem que existe esse processo. Né? O que é a dissonância cognitiva? São as manobras psicológicas que nós fazemos para fazer com que todas as nossas crenças constituam um todo coeso, ainda que elas não sejam um todo coeso, ainda que muitas delas sejam contraditórias entre si. Eu lembro uma vez uma aluna minha na aula, ela falou, professora, eu acredito no relato da Bíblia, mas eu acredito também no relato do Big Bang. O que eu faço? Aí eu falei, cara, como é que você consegue? Né? Tipo, ela falou, acredito nos dois. Falei, cara, o que foi? Você pode dizer que Deus fez o Big Bang, ok? Né? Dá pra gente compatibilizar. Falei, não acredito que Deus fez o Big Bang. Acredito que o Big Bang foi por si só, né? Como diz a ciência. Falei, tá, então como é que você consegue, né? Fazer essa crença com os dois, assim. E sim, a gente faz isso. Né? A nossa mente, ela é bem criativa, né? Ela consegue inventar esse monte de manobras, assim, pra compatibilizar um monte de crenças que são incompatíveis, mas a gente dá o nosso jeito. A gente faz o nosso remendo, a gente faz as nossas mandingas ali para fazer as nossas crenças se compatibilizarem. Né? É um erro muito grande a gente pensar que a mente humana é racional, que ela só enxerga o que está ali. Não, ela enxerga coisa que não está ali também. Tá? Vocês já ouviram falar em dor fantasma? O que é a dor fantasma? É a pessoa, quando ela tem um membro amputado, ela continua sentindo dor naquele membro. E não é no cotoquinho que sobrou do membro. Eu amputei o braço e eu continuo sentindo dor na minha mão. Sim, isso existe. Tipo, a mão não existe mais. Mas o seu cérebro ainda dá essa sensação de dor na mão pro seu corpo. Cara, esse é o negócio mais bizarro possível, assim, sobre a mente humana. Então, sim, o cérebro humano, ele consegue sentir coisa que não existe. Né? Dor num membro que não existe mais. Né? Então, é um erro a gente pensar que os nossos processos mentais, eles são sempre racionais. Não. Né? A mente humana, ela consegue fazer várias manobras, assim, para acomodar bastante crenças incompatíveis, bastante coisa que não existe no mundo. Tá? E quais são aí algumas dessas manobras, alguns desses fatores que fazem a gente, né, sustentar
essas crenças, vamos dizer assim, incompatíveis entre si, né? Já tínhamos falado, então, da predisposição do cérebro em projetar no mundo os padrões já conhecidos. Então, eu olho na carta sinótica uma linha isobárica e falo, não, isso daí é uma curva de nível, porque é aquilo que eu já conheço, né? Então, eu não consigo enxergar, não consigo fazer uma leitura de mundo, né, com crenças incompatíveis àquilo que eu já tenho, né? Eu precisaria de um longo trabalho de aquisição de novas crenças para poder fazer uma nova leitura de mundo. Então, aquilo que eu observo no mundo não é o mundo, é aquilo que me ensinaram sobre o mundo. Tá? Então, sempre eu vou fazer uma leitura do mundo de acordo com as crenças que eu já tenho. Tá? Outra maneira que você tem de fazer isso é a adesão aos sistemas de crenças infalíveis, né? Aquilo que os exemplos do vidente, de horóscopo e tal. Então, a gente sempre tem um monte de sistemas de crenças nossos que qualquer coisa cabe ali dentro, né? Cada um vai pensar nos seus sistemas de crenças, nos seus valores, nas suas opiniões, né? E ver se realmente as manobras que nós fazemos para compatibilizar tudo com a nossa crença. E mais, olha que interessante, né? A gente sempre olha para o outro e fala, meu Deus do céu, como é que você não consegue enxergar isso? E a gente não para pensar em nós mesmos, né? O quanto que a gente vê de coisa no mundo e não para ver o quanto que é incompatível. Tem um trecho da Bíblia que fala um negócio mais ou menos assim, eu não lembro qual que é o trecho. Ele fala, você fala do cisco no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu olho. É interessante isso, a gente olha e fala, porque você só enxerga as coisas do mundo de acordo com os interesses do seu partido, com os interesses da sua religião. Tá, você não. Alecrim Dourado. Você não faz uma leitura de mundo só de acordo com as suas crenças. Vai vendo, Percival. Todo mundo faz isso. Todo mundo. Né? É um erro terrível a gente achar que nós estamos imunes a esse sistema. A gente adora olhar o defeito do outro. Mas a gente acha que não, só o outro é que enxerga o mundo só do jeito que ele quer. Eu não. Alecrimzinho dourado. Não. Todo mundo, né, faz uma leitura de mundo de acordo com as suas crenças e não de acordo com o mundo. Então vamos ter um pouco mais de paciência na hora de julgar o outro, né? Vamos ter um pouco mais de paciência na hora de debater com o outro, sabe? Vale muito mais a pena do que ficar só tentando impor o nosso conhecimento. Né? Outra coisa interessante também é a nossa necessidade de pertencimento a um grupo. Né? Como a gente sustenta crenças que talvez nem sejam tão a nossa cara assim, mas a gente fala só pra gente não se sentir sozinho. Né? Tem um experimento bem interessante, não lembro quem foi que fez, mas existem várias variantes desse experimento. Né? Sabe aqueles bloquinhos assim que você usa para treinar macaco? Tipo, tem o buraco triangular, o buraco redondo e o buraco quadrado na mesa. Aí você tem o bloquinho triangular, o bloquinho redondo e o bloquinho quadrado. E você tem que ir encaixando as coisas certas, né? A gente usa aí pra treinar macaco. Aí fizeram uma vez um experimento que era assim. Pega 4 atores e o gaiato, o cara que vai ser treinado. Aí pergunta pros atores assim, qual é o bloquinho que encaixa no buraco redondo? Aí o primeiro cara fala, é o quadrado. O segundo cara fala, é o quadrado. O terceiro cara fala, é o quadrado. O quarto fala que é o quadrado. Tudo combinado, né? E aí o gaiato vai lá e fala, tá, qual que é o bloquinho que encaixa no buraco redondo? Cara, a grande maioria fala, é o quadrado. Tipo, é muito óbvio que o bloquinho que encaixa no buraco redondo é o redondo. Mas se todo mundo até agora falou que é o quadrado, tipo, você olha e fala, não é possível? Só eu que tô errado? Só eu que tô vendo as coisas diferentes? Né? Então você vai e fala, não, é o quadrado. Não posso estar só eu errado. Né? E aí a segunda parte da experiência. Vai lá, qual que é o bloquinho que encaixa no buraco quadrado? Né?
Aí um primeiro ator fala, é o redondo. Um segundo ator fala, é o redondo. Um terceiro ator fala, é o redondo. O quarto ator fala, é o quadrado. Aí você toma coragem e fala, é o quadrado. Do tipo, a grande maioria tá falando tá falando errado, né? Que o redondo encaixa no quadrado. Mas se um na multidão concordar comigo, aí eu vou atrás. Aí eu falo aquilo que eu penso. Que foi muito o que aconteceu com as redes sociais, né? Quanta gente tinha determinadas crenças e ficava quieto na sua, do tipo, eu não vou falar isso porque não é o que meu grupo pensa e tal. E aí, quando veio esse boom das redes sociais, de ter grupos de diferentes ideologias, aí a gente começou a aderir, a gente começou a encontrar pessoas no mundo que pensavam como nós. E agora a gente não se sente mais sozinho, a gente se sente mais à vontade para expressar aquilo que a gente pensa, porque a gente conhece pessoas que pensam como nós, né? Com todo tipo de implicação que isso pode ter, né? Quanta gente, vamos pensar assim, expressava suas ideias preconcebidas, os seus preconceitos e tal, guardava para si, mas no momento em que percebe que outras pessoas têm esses mesmos preconceitos, começou a expressar. Perdeu o medo de se expressar, né? Então, quando a gente não se sente mais sozinho na multidão, se a gente se sente sozinho, bem, a gente acompanha. Mas se a gente não se sente mais sozinho, a gente vai, né, sustentar aquela nossa crença. Tá? Terrível isso. Mas foi o que aconteceu historicamente e é uma coisa que a gente vai ter que lidar agora. Tá? Então, vamos ter um pouco mais de cuidado, né, na hora de achar que nós estamos imunes a esse processo. Não, né? Esqueçam essa definição do Aristóteles. O homem não é um animal racional. Não dá pra gente sustentar isso. Tem um aluno meu que eu discuto com ele de uma outra fase, ele chegou a essa conclusão, assim, que, tipo, o ser humano é um ser propenso à racionalidade. Mas, em essência, ele não é racional. Em essência, as escolhas que a gente faz, elas são irracionais mesmo. A gente está sujeito a ter racionalidade. Mas a nossa essência, infelizmente, é irracional. Para 99,999% da humanidade. Tá? E não pense que você faz parte do 0,001. Tá? Outra questão importante também, né? Por que a gente vai naquilo que a gente quer acreditar? Porque enxergar a realidade exige esforço. Exige dedicação, exige tempo da gente sentar, estudar, se esclarecer. E é um trabalho que as pessoas não estão dispostas a fazer, né? De realmente ter essa mudança de ideia. E mais, mudar de ideia não é um processo simples para nós, né? A nossa ideia pra gente é como se fosse parte de nós, assim. Quando a gente tem a nossa opinião atacada, a gente se sente como um ataque pessoal. Muito embora a gente tenha só falando ninguém tá atacando você como pessoa, estamos discutindo só a sua opinião, mas não, você se sente atacado como pessoa, assim, porque a sua opinião, ela faz parte da sua história, você não tirou essa opinião do nada. Você construiu ela historicamente ao longo dos anos, ela faz parte da pessoa que você é. A pessoa que você é hoje é, em grande medida, pelas opiniões que você sustentou ao longo da vida. Então, mudar isso agora, você fica, meu Deus, não posso mudar isso agora, isso é penoso para nós, né? Então, primeira coisa, que a gente consiga enxergar que um ataque à nossa opinião não é um ataque a nós, né? É um ataque à nossa opinião, apenas, né? E ter essa consciência de que mudar de opinião não é ser inconstante, é ser sábio, né? Pra gente conseguir, né, ter uma convivência mais saudável dentro da sociedade, tá? Vamos ter essa disposição mais, né? Vamos estar mais abertos ao debate. Eu vi o Leandro Carnal falando isso uns tempos atrás, né? Será que realmente a gente está vivendo uma era que a gente não consegue mais dialogar? Que é essa sensação que a gente tem, né? Não consigo mais debater, não consigo mais conversar com ninguém. Será que realmente a gente está vivendo essa era?
Ou pela primeira vez a gente está sendo realmente confrontado? Pela primeira vez na história as pessoas estão realmente dispostas a expor as suas opiniões e a confrontá-las, e você nunca teve as suas opiniões confrontadas. E você se ressente por isso, porque o outro não aceita a sua opinião, porque o outro não consegue entender a sua visão de mundo. Até que ponto realmente a gente não viveu sempre nas bolhas? A gente fala, a gente está vivendo numa bolha, cada um fica na sua bolinha, só no seu pensamento. Será que isso realmente é novo na história? Ou a gente sempre viveu nas nossas bolhas, a bolha dos nossos amigos, a bolha da nossa família, e agora que existe uma multiplicidade de ideias pipocando na sociedade, é a primeira vez que a gente está efetivamente confrontando as nossas ideias. E isso nos desgasta. E isso realmente nos causa desconforto, colocar as nossas ideias em xeque. Né? Até que ponto? A gente realmente está vivendo um momento histórico, inédito e tal, ou não? É a primeira vez que a gente efetivamente está debatendo. A gente nunca debateu antes. Tá? Mas tem que considerar que não existe uma verdade correta, né? Tudo é relativo, né? Cada um vai ter a sua visão de mundo. Gente, se tudo é relativo, até o relativismo é relativo. Né? Então tem que existir alguma verdade. Um dia a gente vai conseguir chegar a um acordo. Tá? Não vamos ficar nessa ideia de todo mundo, você tem que respeitar a minha opinião e eu respeito a sua. Tem que respeitar o caramba. Se você tem uma opinião infundada, né, eu não tenho obrigação de respeitar, não. A nossa obrigação é realmente tentar esclarecer as pessoas. Mas vamos com calma. É para esclarecer as pessoas? As pessoas têm opiniões idiotas? Tem. É para esclarecer as opiniões idiotas? É. Mas vamos com calma. Porque não pense que somente ele tem opiniões idiotas. Você também tem. Tá? Então vamos aí fazer o nosso meia-culpa também, né? Quer consertar o mundo? Vamos consertar. Começa por si próprio. Tá? Certo até aqui? Então, algumas conclusões dessa nossa aulinha. Primeira, que a ciência é um empreendimento humano. E se os seres humanos são falíveis, a ciência é falível também. A ciência muda, né? A ciência não busca verdades absolutas e definitivas. Quem está em busca de verdades absolutas e definitivas deve procurá-las na religião, porque a ciência não é lugar disso, a ciência é mutável. Então, para a ciência, uma hora ovo faz mal, outra hora ovo não faz mal. Paciência, né? A ciência muda suas conclusões. A ciência existe em um contexto cultural, ou seja, ela é um fruto do ser humano, então sim, ela sofre influências políticas, ela sofre influências sociais, para o bem ou para o mal, tá? Aceita que dói menos. A ciência não é dogmática, então a ciência não tem essas verdades absolutas, ela é mutável. A ciência não é democrática, isso é uma coisa que chateia um pouco as pessoas, mas sim, né? A ciência não tem que respeitar a vontade da maioria. A ciência não procede por maioria de votos, então tem essa chargezinha aí dessa brincadeira, quem é que acredita que os continentes estão se afastando, quem é que não acredita? Se a maioria acredita que os continentes não estão se afastando, então eles não estão se afastando. Não. A ciência trabalha com fatos e não com a popularidade de uma ideia. Então, quem está procurando democracia tem que ir para a política, não para a ciência. Tá? E um ponto importante também que chateia bastante a galera é que não cabe à ciência tomar decisões morais ou estéticas, que é um princípio em ciência que a gente chama de guilhotina de Hume, que no jargão científico a gente diz assim, de juízos fatuais não se extraem juízos normativos. Traduzindo, daquilo que não se deve derivar aquilo que deve ser. Ou seja, a ciência ela está aqui para dizer como o mundo é. O que o mundo deve ser, como o homem deve se comportar, é tarefa da ética, não é tarefa da ciência. Tá? A ciência trabalha com dados frios. O que você vai fazer com um embrião, o que você vai fazer com uma mulher gestante que não deseja esse filho, o que você vai fazer com um doente terminal. Tá? Isso não são questões que a ciência tem que te dar a resposta. Tá? Isso são questões da ética. Tá? A ciência ela vai dizer se aquele embrião é um ser vivo ou não. Quem vai dizer se aquilo deve ser tirado ou não
é a ética, não é a ciência, tá? Então a gente tem que saber separar uma coisa da outra, tá? Isso a gente vai discutir mais ao longo do curso. Parece um pouco óbvio pra gente hoje, mas não. Vocês vão ver ao longo de todo o curso da geografia, vocês vão ver que às vezes a gente entra bastante em confronto com essas ideias. Mas tenham essa mentalidade de saber separar, né? A ciência diz como o mundo é. Quem diz como o mundo deve ser é a ética, não é a ciência, tá? Outras conclusões? Né? Com relação ao relativismo cultural, do tipo, você tem que respeitar a minha opinião, né? Eu adoro essa parte. Né? Você tem que respeitar a minha opinião porque todos os conhecimentos são válidos. Aí eu trago essa citação aí do Richard Dawkins. Mostre-me um relativista cultural voando a 10 mil metros de altura e eu lhe mostrarei um hipócrita. Se você está viajando de avião para um congresso de antropólogos ou de críticos literários, a razão pela qual provavelmente chegará ao seu destino, ao invés de despencar num campo cultivado, é que uma porção de engenheiros ocidentais cientificamente treinados acertaram nas contas. Então você acredita que todos os conhecimentos se equivalem, de que todos os modelos de conhecimento, todas as formas de conhecimento que o ser humano produziu até agora são igualmente válidos? Mas você anda de avião, né? Mas você toma vacina, né? Você realmente acredita que todas as formas de conhecimento humano são válidas? Ou você fala isso só da boca pra fora? E aqui é uma alfinetada. Importante, pode doer, mas é a verdade, né? Com relação a medicinas alternativas e tal, que a galera gosta bastante também, né? Você só procura as chamadas medicinas alternativas, porque as doenças mais graves que você teve até agora na sua vida foram gripe, cólica e dor de cabeça. Porque o dia em que você precisar de um transplante de coração, você não vai procurar medicina alternativa. Você vai procurar um médico vestido de branco, formado nas melhores universidades, trabalhando num consultório super higiênico, cheio de diplomas na parede. Com tudo que a ciência ocidental lhe dá direito. Tá? Quando a sua vida realmente está em risco, é na ciência que você confia. Tá? Não em outras formas de conhecimento. Tá? E uma citação do Alan Sokal aqui, que também é bastante interessante para a gente pensar. Qualquer pessoa que acredite que as leis da física são meras convenções sociais está convidada a tentar transgredir essas convenções da janela do meu apartamento. Eu moro no 21º andar. Você acha que a ciência é só mais uma forma de conhecimento? Tão válida quanto qualquer outra? Então tá bom, vamos lá testar. Na janela do meu apartamento, lá no 21º andar. Ver se a ciência não é igual para todos. Tá? E para encerrar, pegando bem um debate bem contemporâneo, assim, né, de toda a ideologização que a gente vem fazendo da ciência. Essa frase aqui do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que eu achei, assim, fabulosa, cara. Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína, e quem tem bom senso usa a medicina. Então vamos parar de ficar ideologizando os outros, que a gente acha que sempre o outro que está ideologizando, né? Só o outro partido, o outro político é que usa a ideologia e transforma a ciência em ideologia. Né? Eu não. Não, eu não faço isso. Faz sim. Tá? Vocês vão ver aí ao longo de toda a trajetória acadêmica de vocês que sim, tá? Não existe isso de que somente uma ala política usa a ciência do seu jeito, ao seu favor, de acordo com as suas conveniências. Todas elas fazem isso. Então toma muito cuidado na hora de acusar o outro, porque você também não está imune a isso. Tá? Ok, até aqui, crianças? Era essa a ideia que eu tinha para passar para vocês hoje. Alguém tem alguma questão, crianças?
Tranquilo? Ótimo. Obrigada. Aham. Bem, bastante. Aham. É, é um soco mesmo. Aham. Certo, então, crianças, então, mais uma vez agradeço a presença de vocês, né? Então, bom fim de semana a todos. Se cuidem, né? Usem máscara se forem sair. Na medida do possível, fiquem em casa. Pra gente conseguir sair dessa o mais rápido possível. Pra gente finalmente voltar para nossas aulinhas presenciais. Fechou? Beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.